Bom, sejam todos bem-vindos para a nossa mais uma sessão de estudos do Livro dos Espíritos. Hoje, 1º de novembro de 2021, nós estamos no livro 4, Esperanças e Consolações, e o capítulo 1º, que estamos seguindo, né? Que hoje devemos concluir, Penas e Gozos Terrenos. Depois, no outro capítulo, nós vamos ver penas e gozos futuros. Mas por agora vamos terminar essa parte, e estamos tratando do desgosto pela vida, é o item 6º, e trata também do suicídio. Então, a gente já iniciou, né, esse processo, esse estudo, e vamos agora, então, dar continuidade. Na questão 952, só lembrando que o Livro dos Espíritos, ele tem cerca de, conforme a tradução, 1019 questões. Nós já estamos bem no finzinho, né? Bem assim, na última parte, realmente, né? E aí, a questão 952, Kardec pergunta aos espíritos, aí, dando continuidade sobre esse tema de suicídio. O homem que morre vitimado pelo abuso de paixões que sabia apressariam o seu fim, mas as quais não tem mais o poder de resistir por ter se habituado a fazer delas verdadeiras necessidades físicas, comete o suicídio? Bom, só vamos lembrar um pouco, antes de ir para a resposta, a gente até pode concluir que é um suicídio lento, né? Então, as pessoas se envolvem com essa... com algum tipo de paixão, abusam dela, e aquilo vai corroendo, vai minando ele, a saúde, né? E aí ele acaba por não ter a capacidade, a força para resistir e se deixa levar, e aí desencarna, e ele pergunta, isso é suicídio? Uma das amigas nossas, que infelizmente não está aí hoje, mas ela normalmente está presente, ela me fez um comentário assim do que ela tinha concluído. Ela falou, todos nós vamos passar pelo umbral, conclusão dela, né? E eu escutando. Todos nós vamos passar pelo umbral, né? Eu já sei disso, saindo aqui, o problema parece que é o tempo que fica lá, né? E eu falei, mas como é que você chegou a essa conclusão? Falou, claro, André Luiz, uma pessoa tão boa como aquela, ficou 8 anos lá no umbral, né? Aí eu falei, olha, está havendo algum engano aí, né? De conceito, de interpretação. Ele não era assim um homem tão bom. Ele aprendeu muita coisa no plano espiritual e compartilhou com a gente, e isso fez dele que a gente achasse que ele era um homem bom. Mas antes disso, ele comprometeu a saúde dele a ponto de até ser considerado um suicídio indireto, um suicídio lento, tanto que acusavam isso, né, dele, aqueles espíritos que conviviam lá, né, no mesmo local que ele estava, e compartilhando a mesma experiência dele, e cobravam ele, falavam, suicida, suicida, suicida. E ele... então, eu tentei demover dela que não é uma obrigação que a gente passe pelo umbral, né? Que o umbral é um lugar onde a pessoa vai drenar energias, o sofrimento. O local não é bem o termo, uma situação que ele se encontra, né? Então, isso tudo, o suicídio vai nos levar a concluir, a entender como é que é isso, como é que funciona isso. Por que a necessidade de passar por uma experiência numa situação que nós, espíritas, aprendemos a denominar de umbral. Não é inferno, não é nada disso, não é castigo, mas sim é uma situação onde a pessoa vai purgar aqueles sentimentos, sensações, as dores, enfim, né? E o suicídio, ele lembra muito isso. Ele vai nos conduzir para entender bem isso, né? Então, a resposta para essa pergunta, 952, é um suicídio moral. Não percebem que, nesse caso, o homem é duplamente culpado? Há nele, então, falta de coragem e brutalidade acrescidas do esquecimento de Deus.
Então, aí que ele trata do suicídio no aspecto moral, porque a pessoa não se não se controla, né? E ela se esquece totalmente de Deus, né? E claro, não tendo nenhum conhecimento, aí que ela se deixa levar mesmo, né? Ou às vezes até tem, mas deixa se levar também. Aí ele desdobra essa pergunta numa outra. Este será mais culpado do que aquele que tira a própria vida por desespero? Então, tem um que é um suicídio lento, né, que já foi caracterizado aí, e outro que a pessoa ceifa a vida, assim, né, a vida física, de imediato. Então, quem é mais culpado ali? Aí os espíritos dizem, é mais culpado porque tem tempo de refletir sobre o seu suicídio. Então, olha a que ponto que a gente chega na análise do que a pessoa está fazendo com ela própria. Ela vai fazendo de forma tão lenta e ela tem tempo até de avaliar, fala, poxa, o que eu estou fazendo não é certo. Por exemplo, né, ter esse raciocínio. Naquele que o faz instantaneamente, muitas vezes há uma espécie de alucinação, que tem alguma coisa da loucura. O outro será muito mais punido, por isso que as penas são proporcionais ou proporcionadas sempre à consciência que o culpado tem das faltas que comete. Então, olha que interessante. Quando nós fazemos alguma coisa contra nós mesmos, aí sim nós estamos cometendo um erro, um equívoco, né? Quando alguém faz contra a gente, o mesmo tipo de coisa, um tiro, por exemplo, eu me dando um tiro é diferente de alguém que me dá um tiro, porque eu fazendo isso, eu tenho essa consciência da culpa, da falha que eu estou cometendo. Então, é diferente daquele que vem e dá um tiro. Desde que eu não desenvolva aquele ódio, perseguição, e fique naquela história de, né, por muito tempo, perseguindo, tentando a vingança e tal, desde que não tenha isso. Mas se tiver um assassinato e eu for a vítima, isso não afeta meu organismo, meu perispírito não se altera a ponto de refletir numa outra encarnação, porque uma das funções do perispírito é o modelador do novo corpo que a gente vai usar como própria nova experiência reencarnatória. Então, esse tiro que vem de fora não me afeta, mas o tiro que eu próprio me dei, estou falando como um exemplo, tem muitos outros, né? Então, esse sim me afeta, porque ele afeta a minha consciência, né? Aí Kardec pergunta, na questão 953, quando uma pessoa vê diante de si um fim inevitável e horrível, será culpada se abreviar de alguns instantes os seus sofrimentos, apressando voluntariamente a sua morte? O meu desespero é tão grande, a minha dor é tão grande, eu estou sofrendo tanto, que aí eu dou um jeito de abreviar minha vida. Eu sei que não vai ter cura, não vai ter mais nada, tal, e eu vou lá e abrevio a minha vida. Aí a pergunta, para abreviar o sofrimento. Aí a resposta dos espíritos. É sempre culpado aquele que não aguarda o término que Deus marcou para a sua existência. Vamos sempre lembrar das leis de Deus, vamos sempre lembrar da nosso compromisso reencarnatório. Se a gente colocou isso como uma meta, passar por um final muito difícil, né? Então, é parte dessas leis de Deus, desse mecanismo que Deus colocou à nossa disposição, né? Então, ele é culpado por não aguardar o término. Aliás, quem poderá estar certo de que um socorro inesperado não venha no último momento, independentemente das aparências? E é isso mesmo, pode vir. É como um médico que fala assim, olha, você tem 3 meses de vida. E agora? 3 meses de vida. Aí passam 3 meses, passam 6, passa um ano.
passa 10 anos, o médico desencarna, a gente continua vivo. Quem que tem esse poder, sejamos nós ou uma outra pessoa, né, de falar que a nossa vida tem um limite? Né? Então, quem que pode ter essa capacidade de avaliar? Quem que pode realmente bater o martelo? Não existe isso. Então, ele é culpado por não aguardar o término e pode acontecer um fato inesperado, um socorro inesperado. Eu me lembro, uma vez, de estar conversando com um espírito, num trabalho que a gente fazia para suicidas, e ele teve uma visão de alguns meses, alguns anos, um tempo depois do que dele ter cometido suicídio. Ele falou, eu não tive paciência. Ele percebeu, e aquilo foi muito duro para ele, muito difícil. Ele falou, eu não percebi, né? Eu não tive esperança, nada disso, e iria acontecer um fato que ia mudar tudo, né? Mas o caso dele era assim, ele estava numa situação muito difícil, e materialmente falando, né? E ele abreviou a vida dele, abreviou o sofrimento através do suicídio. E ele falou, se eu tivesse paciência, eu não teria passado por tudo que eu passei depois do suicídio. O sofrimento, a dor, o arrependimento, a surpresa, né? Então, a gente não sabe o que vem em seguida, o que pode mudar, né? Nós não temos esse domínio. E aí Kardec pergunta, né, desdobra essa mesma pergunta. Em circunstâncias comuns, entendemos que o suicídio seja condenável. Então, é fato, né? Está falando, a gente, numa situação comum, no dia a dia tal, a gente sabe que é condenável o suicídio. Mas estamos figurando o caso em que a morte é inevitável e em que a vida só é encurtada de alguns instantes. Então, numa situação normal, o suicídio é condenável. Mas estamos falando de um caso onde a morte é inevitável, vai acontecer. E só falta um pouquinho para ele desencarnar. Então, como é que fica isso? Aí os espíritos falam, isso é sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador. De novo, eles estão reforçando que não é apropriado, não é nosso direito e contra a nossa vida, a nossa experiência. O maior presente que a gente ganha é de ter essa experiência aqui. Enquanto nós estamos aqui encarnados, o maior presente que a gente tem é a condição de estar encarnado, é a vida, né? Aí vem mais uma ainda, ele desdobra, né? 953b. Nesse caso, quais as consequências de tal ato? Então, eu abreviei minha vida um pouquinho lá. Tal. E aí, qual é a consequência? Como sempre, uma expiação proporcional à gravidade da falta, de acordo com as circunstâncias. Então, a gente sempre tem isso a nosso favor. Qual que é o grau de consciência? Com que consciência que eu estou fazendo aquilo? Qual que é o meu propósito? Então, tudo tem que ser avaliado. Então, não é assim, todos os casos, tem um manualzinho, encaixa no caso tal, e todo mundo sofre o mesmo tipo assim, a mesma dor, né? Naquele grupo de atitudes que a pessoa toma. A mesma atitude de duas pessoas diferentes podem ter uma expiação proporcional à gravidade de cada um. Então, são situações que podem diferenciar. Então, não tem nada que seja, assim, padrão. Isso serve para tudo. Eu já falei isso, e alguns de vocês já devem ter ouvido. Nós, os homens, fazemos as coisas uniformes, padronizadas. A gente faz coisas em série. A gente faz copo em série, prato em série, telefone em série, né? Faz caneta em série, caderno em série, alimento em série. E sai tudo igualzinho, mesmo peso, mesma quantidade,
mesma embalagem, mesma performance, tudo. Isso somos nós. Na natureza, e segundo as leis do Criador, é tudo individual. Não tem uma árvore que tenha, assim, duas árvores no meio de todo aquele monte de folha, não tenha uma folha igual a outra, na mesma árvore. Impressão digital, não tem uma igual a outra, não tem uma íris igual, não tem um indivíduo que seja igual ao outro, dada as experiências que ele tem. Então, de acordo com cada um, né, vai haver uma expiação proporcional à gravidade da falta. O mesmo crime, seja imputado a si próprio, aos outros, a resposta para aquilo é diferente entre dois indivíduos. O mesmo tipo de crime, mesma coisa, mesmo tipo de arma, vai haver uma diferença entre eles, né? Na questão seguinte, 954, será condenável uma imprudência que compromete a vida sem necessidade? Então, estamos falando assim, alguém que é imprudente e aí acaba comprometendo a vida. Não era para comprometer. Então, foi um negócio assim meio irresponsável, né? Aí os espíritos dizem, não há culpa se não há intenção ou consciência clara da prática do mal. Se eu estou mexendo com uma arma, estou falando assim, um exemplo para ilustrar, tá? Se eu estou mexendo com uma arma, digamos que seja uma profissão minha, fazer manutenção em arma. Digamos que isso seja alguma coisa legal, né, do ponto de vista de lei. É um trabalho, é uma profissão. E eu estou ali, essa arma dispara acidentalmente, então é um resultado. Agora, eu estou com uma arma, viro para mim e disparo, é outra coisa. Então, por isso que ele fala, não há culpa se não há intenção ou consciência clara da prática do mal. Então, isso é muito levado a sério em termos do mecanismo das consequências. Aí, mais para frente, Kardec pergunta, na questão 955, podem ser consideradas suicidas e sofrem as consequências de um suicídio as mulheres que, em certos países, se queimam voluntariamente sobre os corpos dos maridos? Então, vocês já viram isso? Há país que tem esse tipo de coisa. Deve ter visto em filme, já ouviu falar. Então, o marido está sendo queimado, vivo, lá tal. Aí ela pula lá e se queima junto, vai com ele, né? Voluntariamente. Então, ela fala, isso é suicídio? Aí os espíritos falam, olha, eles obedecem, ou elas obedecem a um preconceito, e muitas vezes mais pela força do que pela vontade. Então, o que é esse preconceito? Já é uma lei local, uma cultura, né? É parte de uma cultura realmente. Então, isso, não vou dizer que é tradição, porque tradição é outra coisa, mas é uma cultura. Então, a mulher tem que morrer junto com o marido, né? É parte da atitude, né? Então, aí é isso que os espíritos falam. Então, é muito mais pela força daquela comunidade, daquela cultura, do que pela vontade. Porque elas julgam cumprir um dever e esse não é o caráter do suicídio. Então, o suicídio não é cumprimento de dever, mas sim é abreviar a vida. Então, é diferente. Então, elas estão indo na ignorância, na irresponsabilidade gerada pela ignorância, por essa cultura, né? E aí toma essa atitude. Encontram desculpa na nulidade moral que as caracteriza. Então, não tem o aspecto moral ali. Na sua maioria, e na ignorância em que se acham. Esses usos bárbaros e estúpidos desaparecem com a vinda da civilização. Então, aí tem uma nota do editor, né? Da editora, que fala, de fato, tal prática é uma barbárie quase desconhecida atualmente. Então, naquela época, tinha mais
Hoje, menos. Mas ainda existe, com certeza. Deve ter lugar no mundo que ainda tem coisa que a gente não sabe, mas que acontece, né? Aí, Kardec pergunta, alcançam o fim objetivado aqueles que, não podendo conformar-se com a perda de pessoas que lhes eram caras, se matam, que eram caras, se matam na esperança de ir se juntar a elas? Você já deve ter visto esse tipo de coisa. Alguém tem um ente querido muito próximo, muito querido, desencarna, aí a pessoa fala, eu não aguento, eu quero ir junto, e se suicida. Então, aí a pergunta de Kardec é, e aí, eles conseguem alcançar? Eles conseguem se aproximar daquela pessoa que desencarnou de forma natural? Aí os espíritos dizem, o resultado é completamente diferente do que esperam. Em vez de se unirem às pessoas de sua afeição, afastam-se delas por mais tempo, porque Deus não pode recompensar um ato de covardia e um insulto que é feito ao duvidarem da sua providência. Então, não vai se premiar da pessoa. Nesse mecanismo, nessa lei, ela não vai ser premiada. Ela vai estar, sim, muito distante. Eles pagarão esse instante de loucura com desgostos maiores que os que acreditam abreviar, e não terão mais para recompensá-los a satisfação que esperavam. Então, a decepção é muito grande. É muito grande. Isso é uma coisa que a gente estuda na doutrina espírita, tem esse conhecimento, e na vida, no dia a dia, na experiência das reuniões mediúnicas, a gente tem a comprovação de tudo isso. Aí Kardec fala, dá uma olhada nas questões 934 e seguintes. Aí a gente vai lá, né, justamente que foi estudado algumas semanas atrás, né, pela condução da Ana Paula, né, quando trata de penas e gozos terrenos, que é o capítulo que a gente está, só que tratava de perda de entes queridos. Aí Kardec pergunta, a perda dos entes queridos, dos entes que nos são caros, não é para nós uma causa legítima de dor, tanto mais legítima quanto é irreparável e independente da nossa vontade? Os espíritos falam, olha, essa dor, ela afeta, ela atinge tanto o rico como o pobre. Então, não é essa causa legítima de dor aí, não, isso aí se pode tirar o cavalo da chuva. A dor é para todo mundo. Se a gente gosta de alguém, e se alguém parte para o plano espiritual, vai se separar de nós temporariamente, então nos atinge essa dor. Seja rico, seja pobre. Representa uma prova ou expiação, e a lei é comum. Porém, vocês não têm uma consolação, vocês têm uma consolação em poderem se comunicar com seus amigos pelos meios que estão ao seu alcance, enquanto não dispõem de outros mais diretos e mais acessíveis aos seus sentidos. Olha que resposta. Então, ele está falando, isso atinge todo mundo, mas não é o fim do mundo, porque hoje você já tem a consolação podendo se comunicar com os amigos, com seus entes queridos, porque já existem meios para isso. Ainda não tem todos os meios, um meio melhor para isso, mas vai ter. É isso que ele está dizendo no final da frase. Enquanto não dispõe de outros mais diretos e mais acessíveis aos seus sentidos. Vai chegar um momento que nós vamos poder conviver com os desencarnados, os entes queridos nossos que desencarnaram. Nós vamos ter consciência disso e vamos estabelecer esse contato. Quem já não viu no livro Nosso Lar que o pai de família que reencarnou antes, ele vai para o plano espiritual e tem uma reunião com os espíritos que eram a sua família.
que em algum momento eles vão se encontrar com ele no plano espiritual, desculpa, no plano material, para ter a mesma experiência reencarnatória. Então, e vice-versa. Nós hoje não temos isso ainda à nossa disposição, mas vamos ter. Mas o que nós temos já nos dá esse alento. As cartas, por exemplo, de Chico Xavier, né, que ele escrevia para as mães iam lá desesperadas para saber notícia dos filhos. E aí tinha notícia. Não eram todas que recebiam, mas o interessante é que aquela que recebia confortava as demais. Porque se aquela teve aquilo e as outras vibravam com o consolo que a mãe estava recebendo. E aquilo, de alguma maneira, acalentava, né, aquelas mães, atenuava as dores delas. Então, tem meios. Alguns de vocês já devem ter tido experiência, ou já souberam, de casos de entes queridos que se comunicaram em reuniões mediúnicas, falando, como nós estamos conversando aqui, como nós estamos, assim, audíveis, né? Então, hoje nós já temos meios disso, né? Meios de fazer essa comunicação, e isso repara a nossa dor, né? Aí Kardec fala, o que se deve pensar? Isso é a questão seguinte, porque ele fala, leia lá a questão 934 e as outras. O que se deve pensar da opinião dos que consideram profanação as comunicações com além-túmulo? Tem algumas religiões, por exemplo, que elas não admitem, elas condenam. Não se pode falar com os mortos. É que mortos, não tem mortos, né? Corpo é que morre. Aí os espíritos falam, não pode haver profanação nisso quando haja recolhimento e quando a evocação seja praticada com respeito e utilidade. O sublinhado é por nossa conta aí, tá? Só para dar ênfase. Respeito e utilidade. Não é curiosidade. Não é chamar o espírito e falar, escuta, quais são os números da loteria para que eu possa ganhar? Você foi meu pai, sempre que quis me ajudar, se minha mãe, meu irmão, me ajuda aí. Quais são os números do da próxima loteria aí, né? Da próxima apuração, próximo sorteio? Então, nada disso. Se for praticado com respeito e utilidade, não é profanação. A prova de que é assim está no fato de que os espíritos que consagram afeição a vocês ajudam aos seus chamados com prazer. Eles querem se comunicar. Eles também têm saudade. Então, eles vêm, são chamados e se atendem, eles vêm com prazer, vêm dar notícias, como é que eles estão, vêm buscar notícias assim, e também podem, e demonstram que estão no dia a dia. Sentem-se felizes por se lembrarem deles e por se comunicarem convosco. Haveria profanação se isso fosse feito levianamente. Então, se não tem o respeito, não tem a utilidade, e é leviano, aí é uma profanação. Vai lá perturbar quem está fazendo lá o seu trabalho, está estudando. Outro dia eu estava vendo uma palestra muito interessante, eu acho que foi de Haroldo Dutra, né? Ele falava assim, imagine o seu filho desencarna, né? O filho de alguém desencarna. Ele está lá em tratamento ou está estudando, digamos, ele está estudando, e aqui a gente fica chamando. Ai, meu filho, venha, porque venha, e chamando, chamando. E de lá ele procura mandar mensagem. Por favor, não me chame agora, porque eu estou ocupado, eu estou aprendendo, eu estou estudando, né? Ou então aquele pai que desencarna, né? E está lá recebendo tratamento para que possa para que possa se melhorar, né? Se sair da situação que ele estava, né? Assim, se convalescendo,
dessa passagem de encarnado para desencarnado. E a gente está lá chamando o tempo todo, está perturbando ele, né? Então, é um incômodo. Ele falou, quer ver? É parecido com que aqui no hospital está lá o pai com o telefone do lado, internado, e aí a gente liga a cada 10 minutos. E aí, como é que você está? E aí, dá notícias de você. Como é que está? Ele está precisando dormir, está precisando descansar, tudo, e cada 10 minutos toca o telefone do filho, querendo, né, a chamada do filho, querendo saber como é que ele está. Então, isso que ele fala, se não for levianamente, não tem profanação. Se houver respeito e utilidade, aí sim. Então, essa perturbação que a gente acaba transmitindo para aquele que a gente ama, né, que deveria estar ou estudando, ou se convalescendo, se restabelecendo da situação que ele se encontra. Então, se não for essa violação, não tem problema nenhum, não é uma profanação. Aí Allan Kardec faz uma observação, uma nota. A possibilidade de nos comunicarmos com os espíritos é uma consolação muito doce, porque nos proporciona meio de conversarmos com os nossos parentes e amigos que deixaram a Terra antes de nós. Olha só, olha que bonita a construção de frase. Primeiro ele fala que essa possibilidade é uma consolação, e faz com que permite que nós conversemos com quem deixou a Terra antes de nós. Porque nós vamos deixar a Terra também. Eles só partiram um pouco antes da gente. Pela evocação, nos aproximamos deles, que vêm se colocar ao nosso lado, nos ouvem e respondem. Olha que coisa! Então, através da mediunidade, esse instrumento fantástico, nós conseguimos nos comunicar com aqueles com quem a gente ama, com aqueles a quem a gente ama, que nos ouvem e nos respondem. Acaba assim, por bem dizer, toda a separação entre eles e nós. Não tem separação. Tem um distanciamento aí, mas está todo mundo vivo, está todo mundo na condição de se comunicar. Auxiliam-nos com seus conselhos, testemunham-nos o afeto que nos guardam e a alegria que experimentam por nos lembrarmos deles. É uma carta muito interessante de um espírito que trouxe uma filha, trouxe para a família, ela deixou marido, né, filhos, os pais e os irmãos. E ela mandou uma carta, depois de 5 anos de desencarnada, ela mandou uma carta, mas muito bonita. E ela dava detalhes na carta, falava do quarto, ali onde é que onde é que estavam as fotos. Mas, assim, coisas assim que só ela que convive, que visita ali, que sabe, né? Falava de coisas, falou do casamento do marido, que ele podia ficar tranquilo, que ela não tinha nada que interferir na felicidade dele. Ele tinha se casado de novo, já tinha até um filho, né? E ele carregava aquela dor, né, junto à família, de ter feito alguma coisa errada, e na carta vinha aquilo lá. Então, é isso que os espíritos fazem, quando tem essa possibilidade. Vem trazer um conforto para a gente, um consolo para a gente, vem dar informações para a gente. Para nós é grande a satisfação de vê-los felizes, informar-nos, por seu intermédio, dos pormenores da nova existência a que passaram e adquirir a certeza de que um dia nos iremos a eles juntar. Então, cedo ou tarde, não, está tudo junto. O mundo é um só. O que está separado é o físico, um encarnado, outro desencarnado. Mas nós estamos todos ligados à mesma situação, ao mesmo espaço, ao mesmo mundo. Estamos ligados aqui. Aí, voltando, né, que a gente já leu aquelas 2 questões que Kardec, que os espíritos falam, né, na resposta, e Kardec fala, vai lá, como diz o Paulo Henrique de Figueiredo, né,
Kardec blindava as respostas, ele fazia assim uns vínculos, ia lá na frente e depois voltava, então dava uma outra resposta relacionada que nem tinha chegado ainda. Então ele era um tipo de uma blindagem à prova de adulteração, né? Aí, em 1957, quais as consequências gerais do suicídio para o espírito? Afinal, o que acontece quando uma pessoa se suicida? Qual é a consequência para o espírito? Aí eles falam, as consequências do suicídio são muito diversas. Então, tem um tipo, cada situação vai gerar uma consequência. Não há apenas determinadas e, em todos os casos, correspondem sempre às causas que o produziram. Eu lembro de um caso que nós atendemos uma jovem, aqui nos Estados Unidos mesmo. Ela se comunicou uma semana depois que tinha se suicidado. Ela estava num processo obsessivo tão grande, uma menina, segundo a família, fantástica, excelente, né? Bem jovem. Jovem, tipo 16 anos, alguma coisa assim, uma adolescente, né? Um dia chega a mãe do trabalho, encontra ela, né, assim, enforcada na garagem. Aí ela, uma semana depois, ela se comunica, ela falou que ela não queria fazer aquilo. Não era desejo dela, né? E ela queria voltar atrás para aquilo. Porque ela não queria perder a vida, ela queria participar da vida. Então, ela tinha sido conduzida a fazer aquilo. Em alguns casos, nos atendimentos que a gente fazia, lá no Brasil, quando tinha esse trabalho, né, que ainda existe lá, não sei, agora o centro está suspenso, mas quando tem atividade, tinha espírito que fazia séculos que estava ainda sofrendo a dor da consciência física e tudo. E naquele momento, depois de séculos, estava sendo atendido. E a menina, uma semana depois, literalmente uma semana depois, ela estava sendo atendida. Então, as consequências do suicídio são muito diversas. Depende muito da causa, depende muito da intenção, depende muito daquilo que realmente a pessoa quer ou não quer fazer. Agora, contudo, há uma consequência a que o suicida não pode escapar, é o desapontamento. E isso é uma realidade. Chegar no plano espiritual, todo atrapalhado, né? E perceber que não morreu, é um desapontamento e tanto. Então, é uma consequência que não tem jeito. Isso acontece mesmo. Seja para essa menina que, com uma semana que tinha acontecido, ela, não, eu quero voltar, eu não quero o que aconteceu. Assim como aquele que fazia séculos que estava naquela maneira, falou, poxa, eu quero morrer, eu queria morrer. Não tem como morrer? Não tem. Ele continua vivo. Então, esse desapontamento. Mas a sorte não é a mesma para todos. Depende das circunstâncias. Alguns espiam a falta imediatamente, no caso da menina. Outros, em nova existência. Aí a pessoa retorna e passa por uma situação de muita dor, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Então, é melhor garantir sofrer um pouquinho mais, qualquer que seja o sofrimento, qualquer que seja o tempo, do que pegar e voltar e acumular mais sofrimento ainda. Allan Kardec faz uma observação. De fato, a observação mostra, então, observando, né, o que acontece, as comunicações, tudo, né, mostra que as consequências do suicídio nem sempre são as mesmas, mas existem as que são comuns a todos os casos de morte violenta pela interrupção brusca da vida. Olha o que ele vai falar. Primeiramente, a persistência mais prolongada e insistente do laço que une o espírito ao corpo, porque esse laço
está quase sempre na plenitude da sua força no momento que é quebrado, enquanto na morte natural ele se enfraqueceu gradualmente e muitas vezes se rompe antes que a vida seja completamente extinta. Então, aquelas mortes naturais, que a pessoa fica velhinha, vai perdendo as forças, esses laços, eles estão prestes a se romper, e de forma natural. Agora, aqueles que têm um vínculo, esses laços são muito fortes ainda com o corpo, e a ruptura é muito, muito forte, então a ligação espírito e corpo continua ainda. E aí ele fala, as consequências dessa situação são o prolongamento da perturbação espiritual e a ilusão que, durante certo tempo mais ou menos longo, faz o espírito acreditar que ainda está entre os vivos. Olha que coisa! Ele tem as sensações de que está vivendo aqui, que ele não desencarnou ainda. Aí ele fala, dá uma olhada lá na questão 155 e 165, lá atrás, quando a gente fala quando eles falam, né, no livro segundo, retorno da vida corpórea à vida espiritual. Ou seja, é quando ele desencarna. E aí quando há separação da alma e o corpo, quando separam. Então, a primeira, a questão 155. Como se opera a separação da alma e do corpo? Aí os espíritos falam, quando os laços que prendiam a alma se soltam, ela se desprende. Até ele faz uma analogia, né, dentro dessas questões, um balão que solta, assim, aquele balão com gás leve, né, solta e pronto, está livre. Nessa mesma pergunta, a separação se dá instantaneamente por brusca transição? Haverá alguma linha de separação nitidamente traçada entre a vida e a morte? Não. A alma se desprende passo a passo. Não se escapa como um pássaro cativo a que se restitua subitamente a liberdade. O passarinho preso abre e pronto, sai voando. Não. Aqueles dois estados se tocam e confundem, de maneira que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. Esses laços se desatam, não se quebram. Então, o que ele está dizendo é que, num processo normal, vai acontecendo naturalmente, vai se separando, vai ficando cada vez mais tênue essa ligação, até que, em determinado momento, aí sim, se separam. Como ele fala, são laços que se desatam e não se quebram. O que se quebra é quando tem o caso do suicídio. Aí na questão 165, Kardec fala, e diga uma coisa, o conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Perturbação é quando está no plano espiritual e está meio não sabendo ainda onde é que está, né? Ou então está sofrendo algumas dores, algumas sensações, tal. Então, esse é o estado de perturbação. E aí, eu sou espírita, isso me garante que eu vou ficar perturbado menos tempo? Aí ele fala, sim, exerce uma influência muito grande, por isso que o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Então, a gente, como espírita, a gente já está aprendendo sobre isso. Mas não é exclusividade nossa. Porque aí ele fala, mas a prática do bem e a consciência pura são o que realmente exercem maior influência. Então, pode ter a religião que for, pode não ter religião nenhuma, mas o cara praticou bem toda a vida, tem a consciência pura, tem um comportamento reto. E isso sim vai influenciar. O fato de eu ser espírita, saber que tem vida após a morte, mas tem uma vida toda torta, né? Está na cara que eu não vou sair tão cedo do estado de perturbação. Eu era um teórico, não era aquele que vivenciava, né, o conhecimento. Aí Kardec faz uma nota, eu coloquei como parcial porque a nota é muito longa, mas isso aqui
é o que mais importa, né? Dessa questão, né? 165, né? Imediatamente depois. Por ocasião da morte, a princípio, tudo é confuso. Se a gente confunde sonho, imagina, né? Confunde gente no sonho, situações, tal. Imagina quando desencarna. A alma precisa de algum tempo para entrar no conhecimento de si mesma. Precisa perceber que agora eu sou um espírito desencarnado. Já fiz o teste da cortina, né? Já lembra disso que quando quando o Divaldo pergunta para Joana de Ângeles, né? Como é que eu sei que eu desencarnei? Faz o teste da cortina. Chega perto da janela, mexe na cortina. Se ela mexer, aí você está encarnado ainda. Se você passar a mão lá, ela não mexer, pronto, já está desse lado aqui. Né? Então, leva um tempo para a pessoa, para o espírito, se dar conta, né, do que está acontecendo. Posso dar um exemplo? Sim. Então, eu não sei se já aconteceu isso com vocês, mas comigo acontece de vez em quando. Você vai para um hotel, né? Ou vai para a casa de uma amiga de férias, tal, passar uns dias. Aí, quando o primeiro dia você acorda, você não sabe onde está, né? É uma coisa assim meio doida, né? Mas aí você demora uns minutinhos. Não, eu estou no hotel, não, eu estou na casa da minha amiga. Não sei se acontece com vocês, mas comigo já aconteceu muito isso. Pelo fato de estar longe daquilo que eu conheço todo dia, né? Esse exemplo. E é mais ou menos isso o que ocorre realmente. Quando a gente despertar no plano espiritual, nós vamos nos perguntar onde é que eu estou, né? O que é isso aqui? Tudo diferente. É mais ou menos isso que vai acontecer quando nós não estivermos totalmente perturbados, né? Aproveitando a oportunidade, quando a gente desencarnar, não vamos esquecer das preces, porque aí a gente vai estar sintonizando com amigos espirituais e tudo. Então, já está aí a dica, tá? Mas vamos lá, vamos seguir aqui o que Kardec fala e aproveitando, né, esse exemplo aí da velhinha, né? Então, o espírito, né, se acha como que estonteada, né? No estado de uma pessoa que despertou de profundo sono e procura orientar-se sobre a sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam à medida que se apaga a influência da matéria. Olha só, ele está deixando aquele vínculo com a situação que ele vivia, situação material, que ela acaba de abandonar. E à medida que se dissolve a espécie de névoa que lhe obscurece os pensamentos. Nós já aprendemos que os nossos órgãos de sentidos é o que faz com que a gente se comunique. E nós precisamos, como encarnados, de um dispositivo, de um órgão que nos faculta a visão. Então, a gente precisa enxergar. E a gente faz isso através dos olhos. Se a gente tampar os olhos, ou se a gente tiver um problema de saúde que nos deixe cego, nós vamos perder esse contato visual. Podemos aprimorar outro e tudo, mas isso que a gente tinha antes não vai ter mais. Quando se está na condição de espírito, o espírito não precisa do olho para enxergar, ou dos olhos, porque ele enxerga como espírito. O corpo dele todo é um veículo, é um órgão de comunicação, de poder sentir onde ele está, de ver tudo que está à sua volta. Só que, enquanto esse espírito, esse recém-desencarnado, ou desencarnado há mais tempo, ele não percebeu a situação em que se encontra, ele vai pensar que está enxergando com os olhos. Então, é isso que ele fala. À medida que dissolve essa espécie de névoa, porque essa névoa é a ligação nossa com o corpo físico, a ligação mental, a ligação de achar que está vivo ainda, de usar porta para entrar nos lugares, quando já não precisa mais disso.
se ele tem condições de pensar a respeito, ele atravessa a parede. Mas se ele está materializado ainda, ele precisa que alguém abra a porta para ele, porque ele não consegue pegar na maçaneta, não é nada disso. Então, ele fica esperando alguém abrir a porta. Abriu, ele entra. Né? Aproveita a oportunidade. Então, muito variável o tempo que dura a perturbação que se segue à morte. Pode ser de algumas horas, como também de muitos meses e até de muitos anos. E isso é uma realidade. Quantas pessoas a gente já não despertou nas reuniões mediúnicas desse estado de perturbação, de ele achar que estava ainda encarnado há muito tempo. Então a gente conversa com ele e fala, escuta, você está vivo. Aí depois, no meio da conversa, quando ele percebe, não, mas como é que eu estou vivo se eu morri? Não, morreu seu corpo, o corpo físico, é uma roupa. Mas você está vivo. E olha que interessante, você que está com os... Agora você tem uma percepção melhor. Feche os olhos e perceba que você enxerga tudo. E ele fica abismado, porque aí ele consegue perceber que o corpo físico dele precisava de olhos. Ele, como espírito, não precisa mais de olhos. Aqueles que têm experiência mediúnica, seja de forma natural, seja de forma assim desenvolvida por querer, né? Se está num lugar, digamos, está deitado na cama, digamos esses naturais, esses que têm medo, né, de ver espírito e ver, né? Aí ele vê um espírito no quarto. Aí ele cobre a cabeça, continua vendo o espírito. Aí ele fecha os olhos, continua vendo o espírito. Porque ele, como médium, não está enxergando com os olhos. Ele está expandindo a capacidade dele, espiritualmente falando, e ele consegue ver sem precisar dos olhos. Né? Então, voltando, né? O tempo para cada um é diferente. Né? Aqueles que desde quando ainda viviam na Terra se identificaram com o estado futuro que os aguardava, são os em quem ela é menos longa, porque esses compreendem imediatamente a posição que se encontram. Já fizeram o teste da cortina lá, sabe, fazendo uma paródia aí com a situação que Divaldo falava. Então, já percebeu, nós certamente não vamos ter grande dificuldade para perceber, pronto, estou desencarnado. Né? Porque a gente já tem esse conhecimento. Aquela perturbação apresenta circunstâncias especiais, de acordo com os caracteres dos indivíduos. Então, cada caso é um caso. E, principalmente, com gênero de morte. Então, vai depender também como é que foi que desencarnou. Nos casos de morte violenta, por suicídio, suplício, acidente, derrame, ferimento, etc. O espírito fica surpreendido, espantado e não acredita estar morto. Eu lembro há muitos anos atrás, chega um espírito, se comunica, né, numa reunião mediúnica, e fala, olha, milagres existem. Eu estava no 12º andar, trabalhando lá na janela, lá tal, caí lá embaixo e saí caminhando. Então, ele se surpreendeu de não ter morrido, mas, na verdade, aconteceu o desencarne. Só que foi tão drástico, tão rápido, que ele nem percebeu e não acreditava que estava, como Kardec fala, estar morto, né? A linguagem que ele fala. Aí, dando continuidade no que Kardec estava falando lá no estudo aqui atrás, né? Que nesse caso aqui, ele manda a gente ver as questões 155 e 165. Então, a gente já viu a questão, agora volta, né? A afinidade que persiste entre o espírito e o corpo produz em alguns suicidas uma espécie de repercussão do estado do corpo sobre o espírito, que por isso sente o desprazer, o sentimento, a dor, tudo, dos efeitos da decomposição do corpo,
e passa por uma sensação cheia de angústias e de horror. E esse estado pode persistir tanto tempo quanto devia durar a vida que eles interromperam. Olha que dor, olha que situação difícil é essa. O espírito está tão ligado ao corpo ainda que ele vê o corpo, sente o corpo se decompor. Esse efeito não é geral, mas em nenhum caso o suicida está livre das consequências de sua falta de coragem e, cedo ou tarde, reparará a sua falta de uma maneira ou de outra. Reparará a sua falta. Ele não vai reencarnar como castigo, ele vai reparar a falta. Ele próprio vai reparar a sua falta. É assim que alguns espíritos que haviam sido infelizes na Terra disseram ser suicidas na existência anterior e se submeteram voluntariamente a novas provas para tentar suportá-las com mais resignação. Então, é mais um motivo, é mais uma resposta para aquela pergunta: por que a gente sofre? Pode ser um caso desse. Pode ser um exemplo, pode ser um monte de coisa. Mas é sempre uma consequência daquilo que a gente fez. E olha que frase importante, tanto que está sublinhada. E se submeteram voluntariamente a novas provas para tentar suportá-las com mais resignação. Então, é o planejamento reencarnatório, né? Em outros, há uma espécie de ligação à matéria, da qual procuram, em vão, se desapegar para atingir mundos melhores, mas cujo acesso lhes é proibido. Então, não vai para outro lugar, realmente, porque não é permitido para ele. Está ligado à situação em que se encontra. Na maioria, é o remorso por terem feito uma coisa inútil. Olha que coisa, o suicídio é inútil, que não resolve nada, uma vez que só colheram decepção. A religião, a moral e todas as filosofias condenam o suicídio como algo contrário à lei da natureza. Todos nos dizem, em princípio, que ninguém tem o direito de abreviar voluntariamente sua vida. Mas por que se tem? Por que não se tem esse direito? Então, as religiões, a moral, as filosofias condenam. Falam que não pode fazer isso. Mas por que não? Por que não se é livre para colocar um fim aos seus sofrimentos? Então, estava reservado ao Espiritismo demonstrar, pelo exemplo daqueles que praticaram, olha só, aqueles que voltaram do plano espiritual, se comunicaram e falaram o que praticaram. Então, pelo exemplo daqueles que praticaram, que não é apenas um erro como infração a uma lei moral, consideração que pouco importa para certos indivíduos, mas que também é um ato estúpido, uma vez que, ao contrário do que pensam, nada ganha quem o pratica. Então, como ele falou, é uma coisa inútil, logo no comecinho desse parágrafo. O Espiritismo nos ensina isso não de forma teórica, mas pelos fatos que coloca diante de nossos olhos. Eu não sei se é verdade, mas eu ouço dizer, e gostaria que fosse verdade, que espírita não se suicida, justamente por saber que é uma coisa inútil, que é uma decepção, que é um sofrimento muito maior por trás disso. Tem uma tradução, numa tradução de José Herculano Pires, ele faz uma consideração. O argumento espírita contra o suicídio não é apenas moral, como se vê, mas também biológico, firmando-se no princípio de ligação entre o espírito e o corpo. Então, é biológico. Então, tem esse aspecto também, no caso do suicídio. A morte, como fenômeno natural, tem as suas leis, que o Espiritismo revelou através de rigorosa investigação. O sofrimento do suicida decorre do corrompimento arbitrário dessas leis,
É como arrancar à força um fruto verde da árvore. Não está no ponto ainda, não está no momento de colher. E mais para frente ele fala sobre estatísticas, né? Mostra que a incidência do suicídio é maior nos países e nas épocas em que a ambição e o materialismo se acentuam, provocando mais abusos e excitando preconceitos. Então, se a pessoa não acredita que a continuidade da vida existe, então isso é uma visão materialista, né? Aí ele vai e comete o suicídio. É disso que ele está falando. A falta de organização social justa e de educação para todos é causa de suicídios e crimes. Aí ele fala, dá uma olhada lá na questão 949, que nós já vimos semana passada. Se abolirdes os abusos da vossa sociedade e os vossos preconceitos, não tereis mais suicídios. Então, era isso que a gente tinha por hoje, né? Na próxima sessão de estudos, que vai ser a semana que vem, dia 8 de novembro, nós vamos estar dando continuidade na Esperanças e Consolações, né, do livro 4º, e nós vamos falar agora de penas e gozos futuros, já que a gente estava falando do que é atual. Agora nós vamos ver do futuro, né? Aí nós vamos falar do nada, da vida futura, intuição das penas e gozos futuros, como é que Deus intervém nas penas e nas recompensas, a natureza e penas e gozos futuros. Quem tiver curiosidade pode explorar esse assunto para que venha preparado, né, para a próxima. E aí, o que vocês comentam a respeito? Bom, estava eu pensando aqui, quando você estava falando sobre abreviar, nem que seja por alguns instantes, a vida, o que será que se fala? Não é exatamente um suicídio, né? E a eutanásia? Você sabe que aqui nos Estados Unidos é permitido. A minha cunhada, o médico falou para o marido dela, olha, ela deve ter mais um dia de vida, ela está respirando pela ajuda de aparelho, ela não estava entubada, mas ela estava recebendo ajuda, né, artificial para respirar. E ele falou, eu não quero que ela fique passando isso, e mandou desligar. Inclusive, todos nós ficamos no quarto quando desligou o aparelho. Eu cheguei um pouco depois, mas meu marido me chamou, porque ele tinha, né, o direito aqui ao esposo, né, ou a esposa, ou quem seja a pessoa mais próxima. E o que é considerado isso? Olha, do ponto de vista daquela que sofreu eutanásia, nesse caso, ela não tem culpa nenhuma. Ela não tinha nem como dizer, para, não quero isso, né? Porque ela estava inconsciente, estava assim. Que é isso que a gente estava estudando. Então, depende muito dos atenuantes, depende muito da intenção. Ela não tinha essa intenção. Agora, as pessoas que tomaram a decisão por ela, de alguma maneira, vão cair em si, em algum momento, como espíritos, e perceber que não é da nossa alçada abreviar, ainda que seja um dia de vida de alguém. Nós não temos esse direito. Tá? Então, mas, de novo, aqueles que tomaram a decisão, mesmo eles, vão ter uma avaliação, né? Porque cada caso é um caso. Numa sociedade onde a eutanásia é permitida, assim, vamos fazer até uma comparação, assim, uma similaridade com o aborto. Se uma jovem, ela aborta porque a lei permite, porque ela foi educada dessa maneira, é diferente daquela que, não, eu sei que está errado, não importa a lei, importa que é uma vida que está em andamento, tal. Percebe? Então, cada caso é um caso. E as tradições, como a gente viu lá do caso da mulher, que se atira, o homem está pegando fogo lá, o marido, ela vai lá e se atira. Então, aquilo não é considerado um suicídio, mas sim uma cultura que leva as pessoas fatalmente a fazer isso. Então, a mulher tem que morrer junto com o marido.
naquela sociedade. Tá? Então, mas que a sociedade evolui e um dia acaba com isso. A sociedade nossa vai evoluir e a eutanásia deve acabar. A sociedade vai evoluir e os abortos devem também acabar. Mas isso é a condição moral do espírito. Num caso como esse, ela certamente, Anelisa, não tem, assim, ela não vai responder por nada. Talvez ela esteja gritando lá dentro, eu estou viva, eu quero permanecer viva. Dá um tempo, não faz isso, não. Eu quero continuar viva. Se é o caso, estou falando um exemplo assim, né? Tá? Então, ela não tem nenhum, ela não é suicida, né? Os E demais... ele, no caso, eu acho que é como você falou, né? Aqui eu fiquei muito chocada, porque assim, a gente vem de uma cultura que a eutanásia é crime. Então eu fiquei muito chocada. Porque assim, o médico tinha falado, olha, no máximo um dia, ela só está viva respirando por causa do aparelho, entendeu? Que está botando oxigênio. Se a gente desligar, ela... E realmente, desligou, tirou a respiração artificial e foi assim... Foi rápido, coisa de 20 minutos, meia hora. E ele, assim, eu acho que ele fez pela cultura, ele é americano, ele viveu aqui, é uma coisa Com certeza. que não Não é... dá para imputar... É uma culpa que não é condenável, digamos Não assim, né? não dá para imputar culpa quando você tem isso como... É lei. Você está fazendo a coisa do ponto de vista legal, tá? A consciência está tranquila. Eu fiz o que era certo. Pronto. Então, percebe? Essas atenuantes é que são consideradas. Por isso que os espíritos falam, cada caso é um caso. Não dá para passar régua assim e libertar ou condenar tudo. Não. Cada caso tem uma... Luiz, só para fazer um parênteses, tá, Annelise? Isso legalmente não é eutanásia, porque eutanásia é quando você acelera o processo de morte. O que aconteceu aí é o que é um dilema que a gente agora vai ter que começar a entender e processar, porque a gente evoluiu tecnologicamente muito, então a gente consegue manter a vida artificialmente, mas essa vida não tem qualidade de vida, porque praticamente você fica mantendo aquele corpo vegetando. Eu não sei até que ponto isso espiritualmente acontece. Isso é também um debate que até dentro da AME se faz muito. Porque se não houvesse o aparelho, aquela pessoa não estava viva, né? Ela não tem condições mais de respirar por conta própria. Então, não, legalmente não é eutanásia. Eutanásia é se a pessoa, por exemplo, eu tenho um diagnóstico de câncer ou de uma doença degenerativa e eu não quero passar pelo processo mais crítico da doença, ou eu não quero mais viver nas condições que essa doença me impõe. Eu vou lá e, por livre e espontânea vontade, tomo um medicamento, muitas vezes é morfina, para morrer, né? Isso é permitido na Suíça, isso é permitido nos Estados Unidos, isso é permitido legalmente em vários países, né? Então, isso é eutanásia, né? Eu ia falar exatamente isso, Ana Paula, de que é muito difícil a gente avaliar se o espírito já não está mais ali. Se está funcionando só o corpo, né? Porque os aparelhos estão mantendo o corpo, né? Então, é difícil avaliar se o espírito estava ali. É um processo que realmente é muito difícil, porque o espírito tem algumas necessidades e a gente não sabe se a necessidade dela era dela estar ali naquele momento, né? Ela poderia já estar desencarnada fora do corpo há muito tempo. Então, mas é isso que eles debatem na AME, né? Porque o critério que você identifica para desligar o aparelho, nesses casos, é se o pulmão vai conseguir respirar sozinho e se ele tem condições de regenerar. Se ele tem condições de regenerar, não pode nem desligar o aparelho mesmo, legalmente nem pode. Mas quando chega nesse ponto que eles falam que é ponto de não retorno, você pode ficar com a pessoa aí por 1 ano ligada no aparelho.
Ela só está biologicamente viva, É biologicamente mas viva. ela não tem vínculo espiritual. Porque não vai ter morte cerebral, né? Esse que é o ponto. E Então, daí desculpa. é muito desgastante para a família, mas é algo que a gente vai ter que começar a aprender a lidar, porque os aparelhos eles estão ficando cada vez melhores, né? E eu honestamente, assim, tem uma palestra bem interessante que eles fizeram, mas não está no YouTube, é que eu assisti ao vivo, né? Da AME. Então, assim, é muito difícil É muito avaliar difícil. isso. No caso dela, Ana Paula, era câncer e deu metástase e o médico falou, já tomou o corpo inteiro e praticamente ela não tem solução. A única coisa que faz ela respirar agora é o aparelho. Mas ela estava consciente? Não. Ela Então. estava no quarto, ela não estava na UTI. Ela estava no quarto, só com respirador, mas ela não estava consciente. Então, quando eles colocam no quarto é porque já não tem mais jeito. Porque se tivesse jeito, estava na UTI. Mas é muito, assim, tem mais jeito, né? A gente fala, né? Mas assim, do corpo Mas dele. eu fiquei muito chocada, porque assim, você sabe aquela sensação de desligar o aparelho e você vê o batimento abaixando? Tanto que chegou uma hora que a enfermeira veio e falou assim, não, vocês não precisam ver isso. Porque você vê que a pessoa vai morrer daqui a algum tempo e você vê aquilo diminuindo. Ai, olha, eu fiquei muito chocada na época. Já tem mais de 10 anos. Mas me chocou muito, muito. Eu acho que o ponto da diferença é que aqui no Brasil a gente não chega a ver nada disso. Porque a maior parte das pessoas não chegam nem a esse ponto de tratamento. Então é por isso que a gente não tem que lidar com isso. Quem lida com isso aqui no Brasil é quem tem uma estrutura financeira maior e tem a possibilidade de dar aos seus entes queridos um tratamento melhor. Porque, infelizmente, a gente não tem contato ainda com isso, a maior parte da população, porque ou a pessoa chega num estado muito debilitado no hospital e nem chega nesse nível de tratamento, é porque não tem dinheiro mesmo, né? Mas conforme a gente for evoluindo financeiramente, né, no nível social, a gente vai começar a ver isso com mais frequência, como na Europa e nos Estados Unidos se vê, né? Você tem razão quanto a isso, porque há uns anos atrás, no bairro que eu morava, aí que você conhece, né, Ana Paula, tinha um pai que mantinha há mais de 2 anos uma filha que estava no estado vegetativo, porque ela não podia, ela tinha sofrido de um problema muito sério, né, de saúde, que ela não podia ter filhos. Ela sabia disso tudo e ela engravidou do namorado, o filho nasceu cego, né, então ele ficou com o neto, e no momento do parto, tudo, da gravidez, alguma coisa assim, ela já entrou em coma e ele montou uma estrutura para poder manter ela ali viva, né? Ou pelo menos o corpo funcionando. E aí, passado um tempo, eu soube que ele tinha desligado o aparelho, né? Porque parece que chegou à conclusão que ela Não voltaria. Não voltaria. Mas nesse caso, muitas vezes eu fico pensando, como você falou, é um dilema, né? A gente fica aí, fica pensando tudo. Como nós sabemos que os espíritos de encarnado também se comunicam através do médium, então eu ficava imaginando se não haveria possibilidade, assim, abertura para isso, né? Para que o espírito se comunicasse. Eu tenho uma outra pergunta também, depois que acabar. Deixa eu só falar uma coisinha antes. Hoje eu vi uma entrevista, novamente, com o doutor Paulo César Frutuoso, né? E o que ele falava é do futuro da medicina, né? E ele no livro dele, num dos livros dele, falando sobre a medicina do futuro, ele entrevistou uma pessoa que pediu para ele não colocou o nome dela, é conhecida dele, uma médica médium. E ela entrava no centro cirúrgico, né? E ela ia fazer a cirurgia. E ela via além do corpo físico. Era uma coisa fabulosa. E é isso
que vai ser a medicina do futuro. Os médicos vão ver se o espírito está ali, para poder desligar ou não, sabe? E a necessidade daquele corpo, daquele espírito e tal. Então, isso é para coisa muito, muito lá na frente, né? Mas é possível. Se pudesse ela se comunicar através de um médium, eu acho que seria fantástico, né? Mas Você não, sabe que vamos dizer que o estado de perturbação dela era tanto que ela não conseguiria se comunicar, né? Então, a gente não sabe, são casos e casos que a gente ainda não conhece, não no sabe meu dar uma caso, resposta correta. comigo aconteceu o seguinte, o meu pai, quando ele estava com câncer, ele chegou uma hora que ele estava sofrendo muito, um sofrimento absurdo. E aí a médica chegou para a família, né? Falou, olha, a situação dele, ele está em sofrimento, eu vou sedá-lo, eu tenho duas opções. Ou eu vou sedá-lo e ele vai dormir, não vai mais voltar. E ele vai ficar aqui no quarto mesmo, durando o tempo dele, ou eu vou entubar e botar no CTI. E talvez ele dure um pouco mais, mas vai estar no CTI. Aí eu falei na hora, eu falei, não vai entubar. Claro que, de repente, ele entubando, ele ia durar um pouquinho mais, mas ia estar longe de todo mundo, com aquela visita que você vai ficar meia horinha. Eu falei, não. Ele vai ser sedado, então, e vai ficar aqui no quarto. Porque, pelo menos, eu vou ficar com meu pai até o momento dele. Que aí seria coisa natural, não seria nada, Sim. um aparelho para ele ficar mais. Olha, eu passava os dias no hospital, deitado na cama com ele. Como se ele estivesse dormindo. E eu sabia que ele não... Porque se tirasse a medicação, ele entrava em sofrimento. E aí as freiras ainda falavam para mim assim, você sabe que você não pode ficar aí? Eu falei, você não vai fazer isso comigo. Porque eu ficava deitada na cama com ele. Até o dia que ele parou e foi embora. Por acaso eu tinha passado lá de manhã, foi o tempo de eu ir no trabalho, ele foi. Porque eu falei, eu acredito que ele ali, mesmo sedado, estava o espírito dele ali, sentindo que eu sempre fui agarradíssima, colada com ele, falava, vendo televisão e conversava com ele. Para mim, ele estava ali espiritualmente ainda, se desligando, entendeu? E no CTI, só para dizer, tá lá, num lugar frio, horroroso, sozinho, entendeu? Eu falei, não, se ele vai, pode sedar ele, mesmo que ele não volte mais, ele vai durar o tempo dele, vai ser uma coisa natural e eu vou ficar aqui com ele. Eu preferi essa decisão, eu acho que foi a melhor coisa. Para mim foi muito sofrido, mas eu acho que foi melhor. Sim. Sabe, eu ouvi uma coisa, acho que foi semana passada, do José Carlos de Luga, que ele falou uma coisa muito interessante sobre o suicídio. Ele falou assim que é uma solução definitiva para um problema temporário. E eu acho que é nesse critério que a gente tem que pensar, principalmente nesses casos que vocês estão falando, né? Quando a gente fala de suicídio, a gente está falando de uma pessoa que está procurando uma solução temporária, uma solução definitiva para um problema temporário. E o que ela só consegue, é o que está escrito aí no Livro dos Espíritos, é postergar aquele problema, a solução daquele problema. Então, é a pessoa que não quer. Quando a gente está falando de desencarne e tudo isso que a gente está levantando aqui, tem um outro fator que a gente nem considerou aqui, que é a situação financeira. Porque tem muitas pessoas que não vão ter condições de manter uma pessoa em equipamentos dentro de um hospital por mais de 2 dias, né? Então, como que chega nessa situação? Ela tem um problema, ela não tem dinheiro, então ela está matando o parente dela. A gente não pode levar isso muito a ferro e fogo, porque, infelizmente, as oportunidades de todo mundo são completamente diferentes, né? Então, eu acho que a gente tem que isolar a questão do suicídio nessa perspectiva mesmo. São pessoas que estão passando por uma dificuldade muito grande porque não conseguem esperar esse tempo de passar, essa turbulência. E daí a única solução que elas veem é acabar com a própria vida. E assim, Luiz, eu também gostaria muito de que só o fato de você ser espírita já fosse um antídoto para isso. Mas infelizmente não é, né? Tem vários, eu conheço casos, né? Então, infelizmente não é. Eu acho que ajuda muito, 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 muito. Ah, sim, ajuda. Aí pode ter um outro fator
que seria o tamanho da dor, o tamanho mas eu acredito que o conhecimento faça uma diferença enorme, enorme. Porque aí você tem a resignação, né, que você aprendeu. Se não aprendeu, aí é outra história, né? Eu não sei, sabe? Eu tenho para mim que a gente precisa ser, como que eu posso dizer? Compassivo, né? Ter compaixão, porque Sim. ainda não, nós ainda somos novos dentro do espiritismo, né? Vamos pegar mesmo, assim, em tempos, é o quê? 150 anos, 160 anos, é muito pouco tempo para um espírito absorver tudo isso a ponto de evitar verdadeiramente, né, uma situação como essa. A gente, que nem o Chico falava que ele estendia tanto essa questão do suicídio, né? Ele falava assim que toda vez que a gente discute, toda vez que a gente fica nervoso, toda vez que a gente se deixa levar pela cólera, a gente está praticando um pequeno suicídio, né? Então, a situação que a gente vive é muito frágil, né? Nós somos muito frágeis ainda. E dependendo da dificuldade que a gente está vivenciando, às vezes o espiritismo consegue evitar essas grandes tentações, né, de tirar a própria vida, mas esses pequenos suicídios ainda a gente ainda não consegue evitar, né? Então é muito difícil porque você vê a notícia, eu falo isso porque eu já ouvi, né, eu já vivenciei, daí você vê assim, as pessoas ficam falando, nossa, mas era um espírita, via no centro, fazia tudo. Mas ele fazia tudo que ele podia, né? Você me fez lembrar, viu, Ana Paula, de uma vez que eu conversei com um espírito espírita, né? Ele estava totalmente perturbado. Quando ele acalmou, que ele percebeu o que estava acontecendo, que ele era um joguete na mão dos espíritos, né? Ele mudou totalmente o linguajar, ele está mais calmo, ele falava com conhecimento de causa, falou que tinha sido espírita e que ele estava totalmente perdido. Então, realmente, não basta ser espírita. Realmente, eu pude comprovar isso. Olha, a riqueza dessas reuniões, eu falo assim os exemplos, né, tudo, né? E tem coisa que aconteceu há muito tempo e que ficou guardada. Tem muita coisa que acontece que a gente não grava, porque é muita informação, muitas experiências, né? Mas, né, de pessoas diferentes. Mas quando se trata de um ou outro assim, fica, né? E quando você falou, imediatamente me veio essa experiência. É muito É interessante. que eu fico insistindo um pouco nesses pontos, porque eu acho que a gente tem que acabar com esses preconceitos que não surgiram no Espiritismo, mas por conta das outras religiões e do nosso passado no catolicismo, a gente trouxe para dentro do Espiritismo, né? De que o suicídio é uma pessoa fraca, que o suicídio não é uma pessoa religiosa, que o suicídio é isso. E pega o exemplo, né, do Divaldo, né, que que a irmã, né, tinha se suicidado e que não, e a igreja não permitiu, e a mãe ficou toda revoltada e saiu, inclusive, da igreja católica. Então, acho que a gente precisa falar abertamente essas coisas para evitar que esse tipo de pensamento propague, né? Porque senão as pessoas têm essa ideia de que, a pessoa leu esse capítulo do Livro dos Espíritos, já não pode mais se suicidar. E a pessoa não está sã, ela não está consciente quando acontecem essas coisas. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque a gente não consegue nem parar de discutir, porque ler o Livro dos Espíritos, puxa, a gente podia parar de discutir, é tão mais fácil. E essas ferramentas, né, que acabam acontecendo para que propaguem mais isso, né, os suicídios, é interessante. Leon Tolstói, isso eu li há bastante tempo, eu não saberia nem dizer que livro que é esse. Que havia, talvez vocês saibam aí o livro, né? Bastante conhecido, que ele descreve um amor que uma mulher tinha, né? E por amor ela comete o suicídio. E após aquele livro,
motivou muito ele. O livro motivou muito os suicídios depois disso. Ele tinha um grande arrependimento de ter escrito. Da Ana maneira... Karenina. Ana Karenina, esse Isso, mesmo. exatamente. É muito bonito. Então, e ele tinha um arrependimento por ter produzido uma obra que incentivasse, motivasse o suicídio. Essa parte eu não sabia. Mas, assim, quem lê o livro vê, assim, o absurdo que a pessoa chega, né, ao cometer o suicídio, né? Porque é levado pela... Porque muitos dos suicídios são levados por essa questão da paixão, né, ensandecida, né? E esse... Em geral é isso, né? Ou é isso ou é aquele vazio que as pessoas têm dentro de si porque se acham insignificantes, né? É, a depressão leva, né? Eu me lembro de mais um caso, só para fechar, porque nós vamos estar terminando agora, de um espírito perseguidor de uma mulher que ele tinha encontrado, né, tal, encarnada. Ele culpava ela por ele ter se matado, porque ela traiu ele, ela fez um monte de coisa, ela tal, levou ele ao suicídio. Quer dizer, ele foi, né, ele decidiu pelo suicídio e imputava o erro a ela, que ela fez ele tomar essa decisão. Como que foi? Eu não precisava ter tomado essa decisão. Então, tudo isso vem ilustrar o que a gente vê aqui, né, o que a gente está estudando no Livro dos Espíritos, nesse caso especificamente, né, do suicídio e a culpa, né, a culpa que o Espírito se impõe, a consciência com que ele fez. Mas é isso aí. Eu acho que o Cuco está um pouquinho adiantado, ele já avisou lá. Alguém gostaria de fazer a prece de encerramento? Então eu faço. Tá. Estava esperando a Cris se manifestar. Eu vou fazer. Não, eu ia falar que eu vou fazer, porque amanhã eu quero fazer hoje. Ai, que bom. Eu ia falar exatamente isso, mas Tá. a próxima, a Annelise, hein? Tá bom. Aos pouquinhos a gente vai aprendendo um pouquinho mais. Isso, muito bom. Nossa. Eu queria... Obrigado, Senhor, por mais essa noite, né, de aprendizado dessa doutrina que eu acho que é um acalanto para todos nós, que nos ensina a caridade, o amor ao próximo, a tentar se colocar um pouco mais no lugar das pessoas. Eu queria agradecer também pela minha vida, porque amanhã eu estou entrando num novo ciclo e eu só tenho a agradecer, porque eu tenho uma vida relativamente tranquila e sei que eu vim para cá para me tornar um pouco melhor a cada dia, é isso que eu procuro. E essa doutrina realmente me ajuda a enxergar que a gente veio para cá para se desenvolver e para evoluir. Queria também te agradecer a oportunidade de estar aqui com essas pessoas que me ajudam a me tornar um pouco melhor a cada dia. E te peço que ilumine os nossos governantes para olhar um pouco para o nosso planeta, no caso, para o nosso mundo, né? Cada um no seu devido país, porque eu acho que hoje o nosso mundo está muito sofrido e eu acho que as pessoas também têm que se espiritualizar um pouco mais. Talvez esse seja o grande problema hoje da humanidade. Eu acho que é pouca espiritualização, porque eu acho que as pessoas que estão um pouco mais espiritualizadas conseguem, às vezes, olhar um pouco mais para o próximo. E, na verdade, é mais isso, é mais um agradecimento por me dar a oportunidade de encarnar para cada dia me tornar um pouco melhor. Que assim seja, graças a Deus.